versículo 1. Para a gente entender aqui, igreja, Pedro está escrevendo essa carta, né, à igreja, e ele está escrevendo essa carta em um momento em que a igreja está sendo perseguida, um momento, né, em que a igreja está sendo ali meio que oprimida, não diria oprimida, mas perseguida mesmo, porque nessa época a perseguição da igreja gerava crescimento, né? Então, quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia, era uma maravilha. Mas Pedro está escrevendo para eles, para que eles se fortaleçam no Senhor, amém? Porque uma vida com Deus, igreja, ela é uma vida de abdicação da nossa própria vida. Não tem jeito, né, de viver a nossa vida e viver a vida de Deus. Ou a gente vive uma vida em Deus, ou a gente vive uma vida para nós, né? Não tem como fazer as duas coisas juntas. E Pedro vai dar uma enfatizada sobre isso aqui, e vocês vão ver que interessante, amém? Capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Para que? Por que Jesus fez isso, igreja? Olha só. Para que no tempo que nos resta, não vivais mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizares a vontade de Deus. O que a palavra está dizendo aqui já no início? Jesus morreu pelos nossos pecados, assim como o pastor Ananias falou ontem, né? Era para nós estarmos na cruz, porque nós que temos pecado, e Jesus fez isso por nós. Então ele morreu por nós. Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida. E para a gente ter vida, o que a gente vai ter que fazer? Morrer para nós mesmos, para viver para Ele. Eu acho que já tem algumas semanas que a gente está falando sobre essa questão, né, de morte e de vida, porque é um pouco complexo, mas eu acho que a gente está conseguindo entender, tá? A gente precisa morrer para nós mesmos, para viver para Cristo, porque Ele morreu para viver, para nos dar vida. Então, se a gente não tiver vida nele, o que acontece? O sacrifício de Cristo foi nulo, foi inviável, né? Não surtiu efeito. Então, para que haja efeito no que Ele fez, a gente precisa morrer para nós e viver para Ele. E aí, o versículo 2 enfatiza bem isso. Para que no tempo que nos resta, que tempo que nos resta? É o tempo da nossa vida aqui, esse é o tempo que nos resta. Amém? Não vivais mais para satisfazer os maus desejos humanos. Então a palavra é bem clara quanto a isso. Os nossos desejos, eles são maus. Não tem como. Infelizmente não tem como, porque a palavra de Deus é bem clara. Ela diz: se existe algo de bom, se existe alguma coisa boa, isso vem do Senhor. De nós não sai nada de bom. Se a gente consegue fazer algo de bom, é porque vem de Jesus. Amém? Então, inclusive eu sempre falo isso para a igreja, né? Sempre cito que quando Deus quer nos punir da pior forma possível, o que Ele faz? Ele nos entrega aos nossos prazeres, nos entrega aos nossos desejos. Então, se Deus quer nos punir, simplesmente Ele fala assim, ó: faz o que você quer, fica à vontade. É só isso, amém? E não tem punição maior do que essa, e a palavra nos mostra isso. No versículo 3, Pedro continua enfatizando: no passado já despendeste tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época andavas em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. O que Pedro está dizendo? Que a igreja, essa igreja aqui, assim como nós, não é uma igreja que nasceu nos braços do Senhor. É uma igreja que se converteu. Então era uma igreja que era pessoas pagãs. Pessoas, o que o texto diz aqui como pagão? Pagão era aqueles que não eram judeus. É o mesmo termo para gentil. Mas a Bíblia, quando ela usa o termo pagão, é porque esse povo vivia mais em pecado. Então, quando usa o termo pagão, dá uma conotação de maior pecado na vida cotidiana desse povo do que quando fala gentios. Quando fala gentios, diz também que é um povo pecador, que vivia longe dos braços do Senhor, mas o termo usado aqui
ele dá uma conotação de pessoas que vivem mais apressadamente ou com mais entusiasmo a vida pecaminosa, digamos assim. Então, diz claramente o texto: no passado, nós já perdemos muito tempo, gente. Nós já vivemos essa fase aqui. E Pedro está dizendo o seguinte: nós já fizemos. Ou seja, é o mesmo texto que Paulo usa lá, ou melhor, a mesma interpretação que Paulo usa para o Gálatas, dizendo o seguinte: as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que Pedro está dizendo? Quando a gente vem para Cristo, a nossa vida muda. Esse tempo de bebedice, esse tempo de sensualidade, esse tempo de pecado ficou para trás. Nós já perdemos muito tempo com isso. Mas infelizmente muitos de nós querem continuar vivendo desta forma. Inclusive, nos dias de hoje, igreja, às vezes quando a gente faz ali uma comunhão com aquela conselho de pastores, no final do culto a gente conversa com os pastores. A gente vê que tem vários pastores de várias denominações e alguns ministérios grandes, né? E ao não conversar com eles ali, a gente percebe que no coração dos pastores tem um sentimento meio complicado nesses de hoje. É um sentimento de eu preciso de colocar povo dentro da igreja a qualquer custo. Então, olha só, eu entendo que o pensamento já está ficando dessa forma. A igreja vai estar cheia. No final, o povo da igreja vai se encontrar no inferno. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Na terra estava cheia. Cheia de gente, cheia de eventos, maravilha. No final vai estar no inferno, mas aqui na terra vamos viver assim. Então eu entendo que esse tipo de pensamento não é o pensamento dos apóstolos, não é o pensamento da igreja inicial. Mas isso acontece por quê? Porque a pessoa ao longo da caminhada ela vai desanimando, ela vai perdendo o entusiasmo, mas não é entusiasmo com Deus, é entusiasmo para com o povo. Ela luta, e o povo parece que não quer uma mudança de vida. E aí quando começa a apertar muito, o que acontece? A igreja começa a esvaziar. E aí quando a igreja começa a esvaziar, o pastor se cobra pensando assim: eu estou fazendo a coisa errada. A igreja está esvaziando, então eu preciso afrouxar para que a igreja possa crescer. Mas aumentar em número não quer dizer crescimento. Mas infelizmente esse pensamento vem aí rondando os corações dos dias de hoje. E nós, igreja, não podemos deixar isso acontecer. Então cabe a poucos que têm o entendimento aberto a não deixar que isso aconteça. A gente vê que às vezes a coisa estava escapando, mas em determinado momento Deus usa alguém e traz de volta a realidade. E você vê que essa igreja aqui é a igreja primitiva, a igreja aí com 70 anos depois de Cristo. Então, você vê que nesse contexto aqui eles já estavam passando por esse tipo de dificuldade, assim como eu li lá em Coríntios, quando Paulo fala em Coríntios, que estavam também passando por essa dificuldade. E aí, igreja, versículo 4 diz assim, eles quem? Os gentios, os pagãos, eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada pela licenciosidade, por isso vos caluniam. Então, o povo gentil, o povo que não pertence a Deus, eles têm dificuldade de entender a nossa mudança de vida. Eles têm dificuldade tanto de entender quanto de aceitar isso. Então, quando a gente demonstra ser cristão, demonstra ser um homem e uma mulher de Deus, isso vai causar nas pessoas que não fazem parte disso, elas vão causar o quê? Um certo desconforto. Então elas passam a querer nos caluniar. E eu tenho entendido, igreja, e isso fica muito claro nos dias de hoje, Satanás, além daquela situação que eu falei da cegueira, que ele está usando nos dias de hoje, né? Cegueira parcial, para que a gente não possa chegar, além dos ouvidos tapados, ele tem se infiltrado na igreja para envergonhar o Evangelho. Como é que Satanás consegue envergonhar o Evangelho? Através das nossas vidas. Só assim ele consegue. Então, ele se infiltra na igreja,
com a teologia do nada a ver, não tem problema, não é bem isso. Tem aquela outra também, né, que é uma teologia já muito antiga, você lembra? Alguns diziam assim, eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, e outros dizem eu sou de Cristo. Tem isso também? É bem assim, nos dias de hoje, a licenciosidade age dessa forma. A pessoa não consegue submeter a ninguém, que ela fala, o meu negócio é com Deus. Mas se é com Deus, de que forma que a gente tem algo com Deus? Diante da palavra. Então olha só que interessante. A palavra de Deus nos leva a relacionar com os homens. A palavra de Deus é o seguinte, meu negócio é com Deus. Então eu vou ler a Bíblia e vou seguir a Bíblia. Quero saber de ninguém me ensinar. Ótimo. Aí a Bíblia vai dizer que a gente deve congregar. Não deve deixar esse costume como alguns fazem. Então, vai nos chamar de dentro para dentro da igreja. A Bíblia vai dizer o seguinte, que nós devemos honrar os nossos líderes e devemos ter uma estima por eles. Então, ou seja, nós devemos nos submeter. A Bíblia vai dizer, no contexto geral aqui, que Deus usa pessoas para nos abençoar. Então, não tem como eu ter algo com Deus sem ter algo com as pessoas. E a Bíblia vai dizer o seguinte, se eu não sou capaz de amar as pessoas que estão ao meu redor, a quem eu posso ver, como é que eu vou amar a Deus a quem eu não consigo ver? Então você vê que a nossa vontade nunca é legal. Sempre, se a gente for no texto, o texto vai nos trazer para congregar. O plano de Deus é a igreja, a noiva do Senhor é a igreja. Ele vai vir levar com ele a igreja. Ele vai vir levar ninguém individualmente, ele vai vir levar a sua igreja. E poucos estão entendendo. Eu falei isso ontem no conselho. A igreja justamente é aquilo que a gente vem lá no cultos da comunhão. Aquilo é a igreja, é todo mundo junto. Aquilo é a igreja. Então, tem algumas divergências teológicas? Tem, mas isso é coisa irrelevante, né? As mulheres sentadas lá, os homens sentados do outro, uns é isso é irrelevante. O importante é que a gente seja de Cristo, né? O cuidado com o qual as ovelhas estão sendo cuidadas é irrelevante. Tem muitos pastores, cada um cuida de um jeito, mas o importante é que tem o mesmo dono. Amém? Então, o que eu estou dizendo aqui? Quando a gente se posiciona, igreja, o mundo não vai compreender. Você lembra do testemunho do Pedro que está aqui, ó? Ele falou lá que uma pessoa devendo para ele e tal. E o posicionamento dele antes de conhecer a Cristo, como é que era? Vamos pegar esse cara, dar um aperto e vamos receber. Quando a pessoa veio o outro, falou melhor, quando está me devendo ali, vamos lá pegar ele? Ele falou assim, não, comigo agora não funciona mais esse cara. Agora é de outra forma. A pessoa não consegue compreender. O cara agora concorda, virou trouxa agora, mas não, ele recebeu e o outro não recebeu. Porque é Deus quem age. A gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus em tudo. Eu não posso pagar parte fica com Deus e parte fica comigo. É em tudo. Amém? As nossas atitudes em geral. Versículo 4, né? Eles acham estranho que não os culpais a eles, talvez uma sociedade incoerente e criada na licenciosidade, e por isso nos caluniam. Licenciosidade, igreja, tem para a gente entender, é o abuso da liberdade. Às vezes as pessoas entendem que a gente pode fazer qualquer coisa, porque Deus permite a gente fazer qualquer coisa. E podemos mesmo. A gente pode fazer o que a gente quiser. Só que existe um princípio, existe uma maneira correta. E a Bíblia nos ensina essa maneira correta. Mas nós podemos fazer de acordo com a Bíblia ou de acordo com a nossa vontade. E Deus não vai nos impedir. Ele permite que a gente faça da forma que a gente quer. E nem por isso o que a gente está fazendo é a vontade de Deus, né? Então é por isso que os cultos hoje têm umas conotações diferentes, umas maneiras diferentes de cultuar, porque cada um faz conforme quer, né? Vamos colocar nós dentro de uma cor aqui, vamos fazer assim um culto. Nós vamos cantar 10 louvores no início, vai ler o versículo e 10 louvores para finalizar. Nós podemos fazer? Podemos, se a gente quiser. Não é o ideal, não é o que a palavra ensina, mas se a gente quiser, a gente faz.
Continua o texto e diz assim, igreja, versículo 5. Qual que é o problema disso tudo? Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Igreja, não está dizendo aqui que a palavra foi pregada para mortos. O que o texto está dizendo é que aqueles que morreram também receberam a palavra. Então, não era porque eles tinham morrido, estão livres, não. Eles receberam a palavra e eles morreram, mas vão ser julgados da mesma forma que os vivos. Amém? Então, basicamente é isso. Então, igreja, o que o texto está dizendo aqui, basicamente, para a gente entender é o seguinte: presta atenção nessa frase. A palavra que você está rejeitando hoje é a mesma que vai te julgar amanhã. Amém? Então, que a gente possa entender isso. A palavra que a gente rejeita hoje é a mesma que vai nos julgar amanhã. E não tem desculpa, gente. Versículo 7 vai falar do relacionamento agora dos crentes, como a gente deve se relacionar. A primeira parte aí, basicamente, Pedro está dizendo que a gente morre para o pecado. Agora vamos para a segunda parte aqui do texto. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Igreja, nós precisamos ter bom senso. Inclusive, esses dias atrás nós fizemos uma palavra, ou pregamos aqui uma mensagem só a respeito de bom senso. O que é bom senso? A gente precisa analisar as coisas, refletir e fazer conforme a palavra de Deus. A gente precisa ter bom senso que fazendo a coisa errada não tem como dar certo. É uma questão de bom senso. Tudo que começa errado termina errado. E às vezes a gente começa errado e quer fazer dar certo. Não vai conseguir. Começou errado, termina errado. Então eu comecei errado. O que eu tenho que fazer? Refletir, bom senso. Vou parar, vou me arrepender, vou voltar e vou começar de novo. Não tem como ficar consertando. É como pano novo em remendo velho. Não tem jeito. Em pano velho, isso mesmo, remendo novo em pano velho. Né? Qualquer costureira sabe disso. Está lá uma camisa branca, uma calça velha, você é roupa nova. Agora você estica para costurar, o que acontece com o velho? Rasga mais. Só piora a situação. Amém? Continua então e diz assim, ó. Versículo 8. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Igreja, isso aqui é fácil? Claro que não. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar uns aos outros. Mas só que, infelizmente, assim como o nosso coração ruim faz isso sempre, né? A gente acha que tem que amar o povo do mundo, mas o texto está dizendo que a gente tem que amar é o povo de Deus. Mas a gente tem essa grande dificuldade, não tem? O povo de Deus a gente julga, analisa, fala mal, discorre, né? Não gosta, e o povo do mundo, aí você vai amar, né? A gente faz isso também na nossa casa, faz. Quem tem mais de um irmão aí sabe disso. Às vezes a pessoa tem um irmãozinho pequeno, ela não tem paciência nenhuma com ele, mas os da rua é uma maravilha, trata bem. Às vezes o filho dentro de casa é um cavalo, mas os outros na rua é uma maravilha. A mulher na rua é uma bênção, o marido é uma goteira, né? Não acontece isso? Acontece. Eu já vi isso acontecer várias vezes. É bem simples. Está lá o casal discutindo. Alguém liga no momento da discussão do casal. Como é que a mulher atende o telefone no meio da discussão? Alô, oi querida. Ah, sim, claro. Está acabando de xingar o marido, mas atende normal, não é assim? Está lá o casal brigando, toca a campainha, toca o interfone. Quem que atende o interfone assim? Ah, vai lá, como é que está discutindo? Alguém atende assim? Não? Oi, pois não, que se dá, claro. A mulher entrasse com uma visita, então já acaba até com a briga. Entra e tal, e fica ali. Parece um intervalo de brigas. O casal fica ali e tal, tudo bem, só esperando a visita ir embora para recomeçar a briga. Não parou não, só deu um intervalo. Vai brigar de novo. Então, é outro exemplo que eu vejo. Às vezes está lá em casa, ou em qualquer casa, né? A pessoa lá em casa acontece, isso que
usa minha casa. Minha casa a gente usa pouco. Minha casa é uma casa semi-nova, pouco usada. A gente usa mais a parte de fora. Sofá a gente sentou umas 3 vezes. Tem uma mesa lá que a gente nunca usou. Na idade, quantos anos na mesa? Tem uns 10 anos, nunca sentamos nela. Então lá em casa é uma casa pouco usada. Uma casa dispersiva. Mas tem lugar que é mais agitado, né? Aí a pessoa vai lá, derruba um copo de refrigerante com ele assado, suja ali o tapete. Se for de casa, o que a mulher faz? Quer matar, quer pegar a cara da pessoa e esfregar no tapete até limpar. Agora, se é uma visita, não tem problema não precisa limpar, não deixa ele pegar a companhia, fica tranquilo. Não é assim que a gente faz? E é isso que a palavra está dizendo quando fala de amar um aos outros. Então, na igreja, não se pode falar nada, não se pode viver nada, não se pode ter problema nenhum. Mas lá fora é à vontade. As pessoas podem nos humilhar, podem nos xingar, podem nos maltratar. Aí eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Mas o próximo, você está próximo. Então, quem está do seu lado aí é o próximo, não é quem está lá fora. Amém? Então, aqui o texto está dizendo aqui, ó, como deve ser o relacionamento dos crentes. Então está falando de crentes, não está falando que povo crente tem comunhão com pagão e com ímpio, não é isso que está dizendo o texto. Então a aplicação do texto é entre nós. Então quando fala um amor fraternal uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, está falando do convívio entre nós. Amém? Estão entendendo isso? Vamos assim, sequência? Versículos 9. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Né? Ou seja, o que eu faço ou deixo de fazer, não é para eu estar me queixando. Tem gente que faz para reclamar. Né? Aqui no nosso meio não acontece. Mas eu fazia parte da igreja e tinha uma senhora lá que ela deixava a igreja em pecado. Né? Ela cuidava de tudo, estava de pecado, mas ela não queria que ninguém entrasse. Se alguém entrasse e sujasse a igreja, arrumava briga. Então tinha que ficar em pecado, mas sem ninguém. Não podia mexer em nada, não podia fazer nada. Então quer dizer, fazia, mas reclamava, ficava murmurando. Ah, só eu que faço. Teve uma vez que foi pregar, em vez de pregar sobre limpeza, por exemplo. Limpeza da igreja. Eu que compro detergente, eu costumo dizer, que pregação é essa? Que loucura é essa? Mas você vê, é o que a pessoa está sentindo no coração. Versículo 10. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Igreja, isso aqui é fantástico. Presta atenção. Cada um de nós recebeu um dom de Deus. Todo mundo recebeu um dom. Tem uns que quer sentar em cima do dom, quer ficar quietinho, mas todo mundo recebeu um dom. E o texto está dizendo que a gente tem que fazer o quê com esse dom? Servir. Amém? Então presta atenção. Deus não me deu um dom para mim. Se o meu dom, vou dar um exemplo claro para ficar fácil de entender. Vamos supor que o meu dom é ganhar dinheiro. Tem gente que tem um dom de ganhar dinheiro? Tem. Mas não é para mim ficar rico. Se o meu dom for ganhar dinheiro, é para me ajudar as pessoas com as minhas finanças. Amém? Simplesmente isso. Se o meu dom é fazer algo, é sempre para fazer para as pessoas. Vamos supor, eu tenho o dom de construir casa. Não vai ser para fazer casa para mim. É para me fazer para as pessoas. Né? Se eu tenho um dom de elétrica, igual o Russo agora é nosso dom eletricista, temos dois aqui agora, um industrial e um residencial. É para ele fazer para quem? A elétrica. As pessoas, inclusive se eu estou usando uma lâmpada, uma luz, por falar disso. Então, é para as pessoas que tem que ser usado o dom. Não é para si próprio. Porque eu vou consertar minha casa todo dia. Não. Vai fazer para as pessoas. Então, os dons que a gente tem, por exemplo, se eu tenho o dom de pregar, eu vou ficar lá em casa olhando, nossa, que revelação, uma coisa que eu não falo para ninguém. Vixe, essa é a chave mesmo. Vou colocar isso aqui em placa. Vixe, a vida vai mudar. Mas eu não vou falar para ninguém, porque Deus está me revelando. Não vai adiantar nada. Então, se Deus me dá o dom de revelação da palavra, é para quê? Para me passar adiante, para me ensinar. Quanto mais eu passo, mais eu aprendo. É assim que funciona. Então, tudo, igreja, que a gente for usar todos os nossos dons, presta atenção, é sempre para as
pessoas. Aí eu tenho o dom de cantar, é para me cantar para morrer na minha casa. Não, a não ser que o seu vizinho esteja escutando. Senão, o dom é para você fazer com as pessoas, né? Eu tenho, qualquer que seja o dom, é sempre para servir os outros. Está bem claro aqui, ó. Se algum irmão, versículo 10, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, pela graça nós recebemos esse dom e nós administramos ele. Aí no versículo 11 Pedro dá uma explicação, ou ele coloca um conselho prático. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Ou seja, o que os coaches estão fazendo hoje? Eles pegam a palavra de Deus e eles comunicam não como quem prega a palavra de Deus. Eles comunicam como que alguém conhece algo revelador. Então eles tiram ali a glória que é de Deus e colocam para eles. Nossa, eu peguei os princípios aqui e vou romper os princípios e vou te ensinar. Não. Se alguém pregue como quem comunica a palavra de Deus. Então, o que eu estou pregando não é meu, é de Deus. Não é sabedoria nem inteligência minha, é algo de Deus. Se alguém serve, que sirva conforme a força que Deus provê. Então, a força não é minha, a força provém de Deus. De maneira em que, quais atitudes? Todas. De maneira em que todas as atitudes, em todas as atitudes, Deus seja de maneira em que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence. Quem pertence a Ele? A glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém? Ou seja, tudo é dele e para ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora vem a parte boa. Se é dele para ele, por que eu tento fazer para mim? Se é dele para ele, por que eu quero fazer do meu jeito? Se é dele para ele, por que eu faço quando eu quero? Se é dele para ele, por que eu paro e continuo na hora que eu quiser? Se é para ele, por ele e para ele são todas as coisas, então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu já não faço por mim mesmo, eu faço para ele. Pastor, pode o senhor para de pregar a hora que o senhor quiser? Não, porque eu prego para mim, eu prego para ele. O dia que ele falar para, eu paro. Se ele falar continua, eu continuo. Ontem, por exemplo, nós tivemos lá um exemplo claro do pastor Ananias. Ele veio para a cidade, faz 5 anos, se estabeleceu, e Deus falou o que para ele? Vai para qual lugar? Lá perto do Presidente Prudente, eu esqueci o nome da cidade, vai ser pequeno. Lá perto do Presidente Prudente. Aí ele questionou a Deus: Senhor, o que eu estou fazendo não te agrada? Estou aqui faz 5 anos, por que eu devo ir para lá? E Deus falou para ele o seguinte: faz o que eu estou te pedindo, pronto. Não é a questão de se eu estou fazendo bem, estou fazendo mal, que jeito eu estou fazendo. Não é, faz o que Deus está pedindo e pronto. Qual que é a vontade dele? Eu achei interessante, ele tem um testemunho. Ele até falou para não ficar usando o testemunho de Deus, eu vou usando. Essa parte é boa. Ele deu um testemunho e falou assim: ele trabalhava de chefe da segurança do aeroporto. Tinha um bom emprego e a mulher acho que era professora. Tinha um bom emprego, os dois tinham um salário muito bom e dava para ele viver uma vida muito boa. E Deus falou para eles: larga tudo e segue. Vai pregar a palavra, vai evangelizar, vai viver missões. Aí ele falou que no íntimo dele, falou: Senhor, mas eu vou pregar lá no meu trabalho. No aeroporto passa um monte de gente, dá para me pregar lá. E outra coisa, nas missões, como eu estou ganhando bem, ainda dá para me mandar dinheiro e ajudar nas missões. Mas Deus não quer dessa forma. Deus quer que ele vai, não é isso que eu quero que você e sua mulher larga tudo e vai. Eu não quero que você envie ninguém, eu quero que você vai. Então, às vezes, igreja, a gente se apega a coisas e a situações porque não é para a glória de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: todas as coisas têm que ser para a glória de Deus. Então, até no meu trabalho eu tenho que fazer isso para quê? Para a glória de Deus. Então, se Deus não me quer naquele lugar, eu não posso ficar assistindo. Eu não posso falar: não, Senhor, tem isso, tem aquilo. São desculpas, né? É argumentação. A gente gosta muito de argumentar, gosta. Então, se eu gosto do que eu estou fazendo, aí eu falo assim: Senhor, mas eu vou
evangelizar lá. Senhor, mas meu patrão, se eu não falar de Deus, quem que vai falar? Se só eu posso chegar perto dele. Senhor, já tem muita coisa para fazer, mas a gente não quer ouvir a voz de Deus, porque o que a gente está fazendo, na verdade, não é para Ele, é para nós. Então a gente precisa começar a ouvir a voz de Deus de uma maneira mais livre e entender, igreja, que no final Deus tem sempre o melhor para nós. É sempre o melhor. Por exemplo, quando eu mudei aqui para o Patrocínio, eu não queria mudar para cá, para que eu vou mudar para cá? Eu praticamente fui criado lá. Eu nasci em São Paulo, com 2 anos fui lá para o Papa. Então praticamente eu fui criado lá. Nós vivíamos bem lá, eu conhecia todo mundo lá, tinha uma vida estável lá, estava perfeito. Para que eu vou mudar num lugar desse? Mas aí Deus pega e vai. Aí chega aqui, nós fizemos um trato. Todo lugar, menos Patrocínio Paulista. Aí Deus arruma uma casa onde? Em Patrocínio Paulista. E a gente vem sem saber de nada, né? Aí Deus arruma um serviço aonde? E aí o pensamento é o seguinte: nem autopeça deve ter em Patrocínio, eu vou ter que trabalhar em Franca, distribuir currículo em Franca inteira. Na semana da frente me chamou para trabalhar, porque eu não tinha distribuído meu currículo trabalho lá e falou: ó, eu tenho um currículo que de peça. O dono do autopeça falou: chama ele aqui, eu tenho serviço para ele. Pronto, fui trabalhar. Para quê? Para me conhecer um pouco, porque se eu trabalho em Franca, eu não conheço ninguém aqui. Aí eu conheci um pouco. E vai. A hora que eu já conheci todo mundo, aquela gama de gente, o que Deus fez? Agora era uma prefeitura. Você conhecia um pouco que tem carro, agora você conheceu o resto da cidade. E assim Deus vai agindo e vai trabalhando, e a gente nem imagina o que Ele tem para nós. Mas a gente precisa de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus não pode ser para vocês. Quem que eu falei no início? Eu queria vir para você? Não. Infelizmente, a voz de Deus vai sempre o contrário da nossa vontade. É sempre assim. Aí eu cheguei na igreja, lá com o pastor Paulo. O pastor Paulo até hoje é assim. Ele prega, ele canta, ele mexe no som, ele evangeliza, ele cozinha dentro da igreja, ele lá, ele faz tudo, é o completo, total. Aí eu olhei, eu preciso ajudar esse homem. Vou tocar violão. Violão eu gosto, música, vou aprender violão. Né? É o que eu gosto e é o que eu quero fazer. Eu peguei um violão emprestado, como já acontece essa história várias vezes, que nem usei esse violão, nunca aprendi a tocar, mas o Senhor queria me usar de que forma? Pregando. Mas eu queria pregar? Não. Principalmente para ninguém. Está nervoso de pregar em culto, mas pior é você pregar sem culto. Aí o pastor falou assim: começa o trabalho lá no Glória. Eu falei: glória a Deus. Cheguei lá no Glória, quantas pessoas tinham nesse trabalho? Só eu e a pastora. Falei: glória a Deus. Eu olhava para as cadeiras. Mas aí, igreja, veio o que Deus está tentando falar aqui para nós essa manhã. Eu estava lá por mim mesmo? Não. Eu ia pregar por mim? Porque por mim eu não prego para as cadeiras. Por mim eu nem lá estava. Aí já que Deus mandou alguma coisa, eu tenho isso, algum propósito tem. Aí eu chegava para ele e falava assim: pastor, o que eu vou pregar? Ele falava: Deus vai te falar, o Espírito Santo te fala. Pastor, quanto tempo a pregação? Aí eu falei: quanto tempo? Não tinha ninguém, porque quanto tempo eu quisesse, né? Então, quanto tempo a pregação? Então, Deus vai te falar. Quantos louvores eu vou iniciar? Eu sei quanto eu quisesse, porque ninguém tinha tempo à vontade, mas aí ele falava assim: o Espírito Santo vai te falar. E tudo que eu perguntava para ele, ele falava: o Espírito Santo vai te falar. E aí a gente chegou lá e começamos a fazer vários cultos sem ninguém. Estava só treinando. Aí depois ele falou o seguinte: aí tinha culto lá só de manhã. Aí ele falou assim: ó, se você quiser fazer um culto à noite, pode fazer um culto à noite. Quantas pessoas tinham culto à noite? Nenhuma. Então vamos começar um culto à noite. Só que aí já era na praça. Aí eu comecei a pregar e tal. Estava falando sozinho. Aí teve um dia o cara falou assim: ah, pô, até que você prega bem, né? Aí eu pensei: será que tinha alguém escondido no banheiro? Falei: como é que você sabe? Aí eu falei assim: não, estava lá na praça e estava ouvindo. Eu falei: ah, então o negócio está dando certo. Está atingindo alguém, vamos continuar. E aí a gente continuou, né? Aí de repente chegou o Adriano com a Graça. Não sei se o Lucas chegou primeiro. Chegou primeiro? O Louquinho chegou primeiro. Chegou o Louquinho lá para visitar. Uma pessoa nós já tinha. Agora sim, eu acho. O negócio agora já aumentou 100%.
Porque no Change Gate eu tenho um, aumentou 100%. O crescimento aqui está fantástico. Aí o Leonardo ainda passou e falou assim: aquele cara sabe tocar. Eu falei: tem muita música, agora vamos arrebentar. Aí continua a oração, né? Vai, daqui a pouco para uma Kombi. Kombi é não, hein? Aí parou uma Kombi lá, já desceu logo 3. O Adriano, a Grazi e o Eric. Já desceu logo 3. Mas agora o negócio, agora bombou mesmo. Tinha agora tem 4. Agora tem um espetáculo mesmo. E foi continuando. Aí eu queria chegar a 10, né? Fiquei em oração mesmo. Falei: não, 10 vai chegar. Aí eu lembro que apareceu uma mulher lá e ela estava grávida. Eu já contei logo tudo. Falei: não, ele está grávida, então 8 com 2, 10, certinho. Agora eu já atingi 10. E assim, igreja, foi agindo. Mas você acha que não dava vontade de parar? A gente está brincando assim, é engraçado, mas tinha vez que eu estava lá, aí passava aquele negócio de capô no chão, procissão. 2 pessoas passando na porta da igreja, e olhando lá para dentro, e eu lá assim, certo, falando: esse cara pregando no canto dele, cara louco, comigo, o pessoal vai imaginando: sei o que e tal. Eles olhando, passando, a igreja de frente, parou, passando, olhando, entendendo o que ele está falando. Você acha que era para mim? Você acha que era essa vergonha que eu estava ali, entre aspas, passando, era porque eu queria? Não, porque era para a glória de Deus. Algum intuito tinha nisso. Então, nem o que eu estou dizendo aqui é que nem sempre a gente vai fazer o que quer. Na maioria das vezes nós vamos fazer, Deus vai nos dar aquilo que a gente não quer fazer. Então tudo que é difícil é o que Deus quer que você faça. Só que, presta atenção, Deus não vai dar nada de graça, tem a parte dele e a sua parte. Deus te dá o dom. Qual que é o dom? Deus me deu o dom de discernimento. Está me dando outro dom agora, eu já falei para vocês, de discernir o ambiente espiritualmente. Mas Deus me deu o dom de discernimento da palavra. Mas pai, você tem que fazer o quê? Ler. Se eu não ler, não tem como eu chegar aqui do nada, vamos aqui abrir e tal, se eu quero, não. Eu tenho que ler todo dia. E quanto mais eu leio, mais Deus me revela. Eu preciso ler, e aí quando eu leio só uma tradução, tá bom, eu pego 2, 3 traduções para ler, aí eu preciso ir no original, eu preciso estudar. Deus me deu um dom, mas eu preciso estudar para quê? Para poder multiplicar o meu dom. Mesma coisa, vou dar uns exemplos na igreja. O louvor. Deus deu um dom aqui com bateria, está com bateria. E uma semana ele estava tocando bateria. Isso é dom, não é? Uma semana está tocando bateria. É dom. Mas quase todo dia que eu faço no tributo, ele está aqui. Saindo, não, ele está treinando, ele está sozinho, né? Às vezes está com o Lucas, mas eu já vi ele várias vezes sozinho aqui. Então o que ele está fazendo? Está se dedicando, está desenvolvendo o dom que Deus deu. As irmãs da voz, essa é interessante também. Deus deu o quê? A voz. Mas a gente não sabe usar. A voz é um instrumento. Do mesmo jeito que você tem que aprender a tocar violão, você tem que aprender a usar a voz. E às vezes Deus te deu o dom. Porque o timbre de voz é o dom de Deus. Ninguém consegue, eu quero um timbre mais grave. Não tem jeito. Deus deu um timbre para cada um. E esse é o seu dom. Mas como é que você vai usar isso? Você tem que começar a desenvolver. Por isso que você tem que se firmar. Por isso que tem ensaio, por isso que tem dinâmica, por isso que tem que desenvolver o dom. Da mesma jeito que tem um curso de teologia, tem uma aula de música, uma aula de voz. A voz é o instrumento. Então eu preciso de desenvolver isso. Porque senão eu tenho a capacidade, mas eu não consigo. Não é uma coisa estranha isso. Pra vocês entenderem, eu comprei um violão, mas eu não sei tocar. Aí não adianta, eu estou gostando do louvor, estou querendo até, né? E aí, né, Denise? Estou querendo tocar, estou querendo, mas eu não quero ensaiar, eu não quero fazer a parte, mas o que isso é que acontece? Eu vou ficar com o violão o resto da minha vida sem saber tocar. A voz é do mesmo jeito. Eu não quero aperfeiçoar aquilo que Deus me deu. Não é que eu estou aperfeiçoando o que Deus me deu, eu estou aprendendo a usar o que Ele me deu. É diferente. Não precisa aperfeiçoar o que Deus me deu. É aprender a usar o que Ele deu. Você não vai trocar de garganta, não vai trocar de voz. Você só vai aprender a usar a sua. E você vai fazer. Amém? Né? Então você tem a minha irmã Eliana. Ela não gosta de falar quietinha. Mas ela tem o dom de mexer lá com as fogaças, de mexer com o salgado. Mas ela teve que
aprender, né? Tem uma receita aqui do nada, os anjos trouxe, eu falo isso. Não. Ela teve que aprender, tem que se aperfeiçoar, tem que correr atrás. Se tiver alguma mudança, algo novo, ela vai ter facilidade de fazer, mas vai ter que correr atrás, vai ter que aprender. E assim é com Deus, né? A pastora, por exemplo, ela mexia com um enxoval. Aí ela sabia o nome das coisas tudo lá. Hoje ela é pouco, sabe o nome das roupas, sabe o tecido. Até eu estou já saindo assim. Jetei uma dentro lá, é bom mesmo. Ela falou assim, ela estava lembrando o tecido, né? Eu pensei no esposa, eu falei que eu achei o esposa engraçado, porque eu quero mesmo esposa. Acertei. Mas então, resumindo, a gente precisa de se aperfeiçoar naquilo que a gente vai fazer. A gente precisa saber o que está fazendo. A gente precisa compreender aquilo que Deus nos dá e usar isso de que forma? Para a glória de Deus. Resumindo depois do que eu falei, o que Deus me deu, eu preciso fazer o meu melhor. Mas o meu melhor não é o jeito que eu quero fazer. O meu melhor é o jeito que tem que ser feito. Está aqui o Davi, ele está aprendendo a tocar violão. Ele pode fazer o melhor dele a hora que ele quiser, que não vai sair nada, porque ele tem que fazer o melhor da maneira que tem que ser feito, né? Às vezes o Lucas me fala que o professor dele estava ensinando um jeito e o Lucas ensinando um jeito, e ele quer fazer de outro. Aí o Lucas fala, Davi, não é do seu jeito, é do jeito que eu estou te falando. Não, o professor está falando de não, o professor está falando do jeito que eu estou te falando. Eu sei que não está querendo entender, você está querendo fazer do seu jeito, mas do seu jeito não vai dar certo. E vai ficar lutando a vida inteira. E isso é ruim, sabe por quê? Porque se não mudar agora, quando crescer, vai ficar lutando contra uma igual muitos de nós, né? Ele ainda é uma criança, nesse desenvolvimento pode poupar muita coisa na vida se ele aprender. Mas a gente, por exemplo, que já cresceu, já está mais iradinho, tem muitos de nós que estão sofrendo porque quer fazer do nosso jeito e não da maneira em que Deus quer. Ou seja, a gente quer fazer pela força e não para a glória de Deus. Amém? Continua. Versículo 11 ainda, né? Se algum irmão prega para congregar, serve estilo de maneira que todas as atitudes, Deus seja glorificado em Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória, pelo domínio por toda a eternidade. Amém. Versículo 12. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se fosse algo estranho, ou como se algo estranho estivesse acontecendo. Legal isso aqui, não é? O que a gente aprendeu aqui na quinta-feira? Para quem serve o fogo? Para quem serve o fogo? Não, o fogo forte. O fogo serve para quê? Para purificar. Amém? Fogo forte é ferro. Nós somos preciosos, nós somos ouro. Então, ouro, fogo, purifica. Então, as provações servem para quê na nossa vida? Para nos purificar, para nos fazer pessoas melhores, para nos aperfeiçoar. É por isso que Pedro está dizendo aqui, olha como é que Pedro fala: amados, não vos assusteis com as provações que surgem entre vós. Ou seja, as provações vão acontecer, as provações vão surgir. O que são provações? Dificuldades, entraves, confusões. Isso tudo vai acontecer ao longo da nossa vida. Algumas delas vai ser causada por nós mesmos e algumas são causadas por forças exteriores. Então, parte é nossa, parte é da parte dele. Então a gente precisa o que? Então, a gente precisa entender que essas provações não são para a nossa ruína. Essas provações são para, na verdade, nos edificar e para a glória de Deus. Amém? Continua e diz assim, ó, versículo 13. Ainda no versículo 12, segunda parte, né? Com o objetivo de provar a vossa fé, não entendais isso como algo estranho,
que vos estivesse acontecendo. Então isso, igreja, é natural, isso acontece. Então, o Pedro está dizendo, volta e meia nós passaremos por provações, volta e meia nós passaremos por dificuldades, volta e meia vão acontecer situações. Amém? Continua, versículo 13. Contudo, alegrai-vos por sede participante do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Ou seja, na verdade, o que a gente sofre por Jesus, ou pelo Evangelho, ou por Cristo, não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. E viver uma vida com Deus, aí é que é uma questão de olhar, de analisar e discernimento, que é o que eu falei. Quando você abre mão de algo por Deus, isso não gera tristeza. Se você souber o porquê você está fazendo, gera alegria. Mas o que a gente pensa? Agora eu virei crente, eu não posso fazer nada. Agora eu não posso mais ir para os bailão. Agora eu não posso mais andar pelado na rua. Agora eu não posso mais beber. Agora eu não posso mais ir para a tortilha. Agora eu não posso mais isso, não posso mais aquilo. Igreja, seja motivo de alegria. Aleluia. Às vezes a gente não entende o quanto Deus é bom com a gente. Olha o quanto que Deus está privando. As pessoas, infelizmente, estão padecendo isso, na nova palavra, estão padecendo por não querer seguir as orientações de Deus. E é só vocês analisarem. Não precisa você cair, não. Olha, me fala uma pessoa que está bem sem Deus. Uma só. Me fala uma pessoa que está bem longe da presença de Deus. Só uma. Mas bem que eu falo é bem em todos os sentidos. Ah, o fulano está rico. Está rico, não quer dizer que está bem. Ah, o fulano está saudável. Está saudável, não quer dizer que está bem. Ah, não, me mostra uma pessoa que está bem longe da presença de Deus. Um só. Me mostra uma que está dando certo. Não existe. Mas a gente fica olhando, sabe o quê? A gente fica olhando para aquilo que a gente quer ver. Eu olho para a pessoa e eu vejo o jardim verde, mas eu não olho que ela precisa todo dia de manhã regar aquele jardim. Eu olho para a pessoa e vejo que ela está rica, mas eu não vejo o preço que ela está pagando pelaquela riqueza. Quantas pessoas estão ricas sem família? Quantas pessoas estão ricas com os filhos arrebentados? Então, eu olho só para o lado que eu quero ver, mas eu não vejo o contexto geral. Asaf, a salmo, quando ele escreve o salmo dizendo que tudo parece que anda bem para os ricos, ele fala, nossa, parece que o povo rico nem engordando, engorda, o corpo esbelto, fica doente, isso e aquilo, mas no final ele entendeu o quê? Só que o final desse povo é a perdição. No final vão todo mundo para o inferno. Agora eu estou com inveja das pessoas ir para o inferno. Meu Deus. Ah, nossa, então o resultado daquilo, igreja, vai ser a perdição. Por que eu estou com inveja de mim? Você vai se perder? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha só como é que está o nosso coração. Mas a gente tende a ficar dessa forma, com inveja de mim, com inveja das coisas. Por quê? O nosso coração está terreno, está mudando. Ah, eu fico olhando só as coisas desse mundo. Eu não enxergo as coisas sobrenaturais, eu não enxergo as coisas eternas, eu enxergo apenas as coisas passageiras, prazeres momentâneos. Continua o texto, diz assim, igreja, olha só, versículo 14: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Aí o versículo 15 tem uma chave aqui para nós. Mas nenhum de vós sofra como homicida, como ladrão, como praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Sabe o que o texto está dizendo? Você quer sofrer? Sofra por Cristo. Isso é bom. Não porque você está fazendo coisa errada, não porque você está fazendo o que não deve, não porque você está caminhando a passos largos para o ruim. Não. Você quer sofrer? Sofra por Cristo. Isso é bom. Não que o sofrimento seja bom, mas isso vai gerar em nós prazer e vai gerar em nós vida. Já quando a gente sofre, vamos dar um exemplo de sofrimento. A pessoa comete um crime e vai preso. Fica lá 20 anos na cadeia.
Está sofrendo ou não está? Está sofrendo por quê? Por Cristo? Não, porque ela foi matar com vontade da carne, né? Foi ali fazer algo da carne e está sofrendo. Isso é uma hipérbole, né? Algo que eu estou dizendo assim que é um exagero. Mas na nossa vida a gente faz isso com pequenas coisas. A gente toma pequenas decisões e sofre por aquelas decisões. E padece por aquelas decisões. Né? E aí a gente não compreende isso. Que a gente está sofrendo por causa das nossas decisões. Ou seja, volta de novo para Oséias 14, né? Da onde que vem os nossos problemas? Da onde que vem os nossos pecados? Da onde que vem as nossas angústias? Das nossas próprias atitudes. E é isso que o Pedro está dizendo, igreja. Quer sofrer? Quer passar alguma privação? Faz isso por uma boa causa. Aleluia. Não por uma causa ruim. Porque às vezes, por causa de um prazer momentâneo, a gente está trocando a nossa salvação. Jacó, por exemplo, Esaú foi da mesma maneira. Esaú estava com fome. Fome é algo momentâneo. Por causa de um prato de lentilhas, ele trocou o direito de primogênito dele. E mais, ele perdeu a bênção do pai. Por causa de um prazer ali de 10 minutos, ele perdeu toda uma vida. Então, às vezes, por causa de coisas pequenas aqui nessa terra, a gente vai perder a eternidade. Amém? Ah, não, mas é coisa simples. Eu estou falando aqui de coisas simples. Nada de muito complicado, nada de muito complexo. Coisas simples, mas que vão fazer com que a gente se perca. Continua o versículo 15, diz assim: antes. É isso mesmo? É, né? Mudou aqui a palavra. Versículo 15, né? Versículo 16. Entretanto, se sofrer como cristão, não se vergonhe disso. Antes glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Igreja, o que o texto está dizendo aqui? Vai chegar o dia em que todos nós seremos julgados. E o julgamento vai começar onde? Na casa de Deus. Se vai ser difícil para nós que está na casa de Deus, imagina para os ímpios. Se é complicado para nós que estamos ouvindo o Evangelho, que estamos se esforçando, que estamos às vezes matando a nossa carne, sofrendo, né? Passando por privações em prol do Evangelho, se está difícil para nós, imagina para os ímpios. Olha só que interessante, vou finalizar isso aqui. Versículo 18. E se é com dificuldade, que jeito é, igreja? Com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio, o pecador? Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Não está dizendo que é sopinha de minhoca, não. Que é mamão com açúcar, não. Se está difícil, olha só, o texto é bem claro. Se é difícil para que o justo seja salvo, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, versículo 19: aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus. Olha só, o padecer aqui de acordo com a vontade de Deus não é um padecer de sofrimento, é porque é uma luta constante, não é? Da carne com o Espírito. É uma luta constante entre nós e a palavra de Deus, sim ou não? Porque a gente não morreu, a gente está aqui, então a gente tem as nossas vontades. E muitas vezes o que a gente faz? A gente abre mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus, que é o que está aqui na Bíblia. Não é isso? Então, olha só, se a gente está vivendo dessa forma, abrindo mão das nossas vontades, se privando de alguma coisa, né? E é uma questão, igreja, de maturidade. Conforme o tempo vai passando, isso vai diminuir. Eu vou fazer uma alusão que dá tempo aí. Eu vou fazer uma alusão ao casamento. Quando a gente casa, a gente é solteiro e casa, como é que é? Vou falar dos homens. Os homens estão acostumados a quê? Ficar conversando com os amigos até mais tarde. Se não, jogar bola, jogar truco, ir para as festinhas,
uma vida de solteiro, normal. Mas aí a gente casa, o que a gente tem que fazer? Abrir mão dessa vida. E é difícil, não é difícil? Aí a gente casa, estava lá acostumado com a vida de solteiro, agora uma vez casado, aí começa o quê? Os atritos, porque está mudando de vida. Tudo que é novo é complicado. E aí quando começa os atritos, o que a gente faz? A primeira coisa, que é desistir. Não é isso? Quando começa a namorar, não, então vamos largar. Então vamos largar. Tudo é vamos largar, tudo é vamos largar, tudo é vamos largar. Aí continua evoluindo em casa. Né? Aí quando casa, começa a se espaçar um pouco, porque senão vão largar. Mas ainda continua. Né? Com qualquer discussãozinha passa. Mas quando a coisa fica um pouco mais séria, vamos largar. Vamos largar. Isso aí é o faz. Só que aí com o passar do tempo, quando você já está com uma certa maturidade, o vamos largar já não faz mais parte do vocabulário, nem da discussão e nem das ideias. Então você já compreendeu que o largar não é uma opção. Acabou. Então você nem pensa nisso, né? Vai evoluir para vamos ter que consertar, vamos ter que se aperfeiçoar, vamos ter que melhorar. E como a gente fala de vez em quando, casou, agora chupa essa manga. Né? Então é assim que vai ter que ser. O resto da vida é aquela. Voltando para Deus, é do mesmo jeito com Deus. Quando a gente vem para a igreja, a gente tem que largar duas coisas que a gente fazia no mundo. E aí começa o quê? O aperto. E aí o que a gente fala? Vou sair da igreja, vou sair da igreja, vou sair da igreja. Às vezes a gente até sai, volta, assim que acontece, né? Mas vou sair da igreja. Aí passa um pouquinho de tempo. Aí você começa a entender que não é bem assim. Aí você começa a ter um compromisso com Deus. No início a gente não tem compromisso, nem um amor, coisinha simples. Aí depois a gente tem um compromisso com Deus. Mas a gente tem compromisso, mas não tem maturidade. Mesmo a gente já tendo um compromisso com Deus, quando a coisa aperta, o que a gente pensa? Vou largar. Vou abandonar tudo, não quero saber, tenho que viver minha vida, estou novo ainda, quando eu ficar velho, já quase morrer, eu velho. Não é assim? Vou ter que aproveitar a vida. Vou largar. E aí quando a gente passa dessa fase, a gente amadurece um pouco em Cristo, a gente já nunca pensa mais em largar o Senhor. A gente já vê que fica até mais fácil do que o casal, porque no casal, né, está errado uma outra, está errado agora. Com Jesus até mais fácil, a gente sempre está errado, então é só se conformar com isso. Eu sempre estou errado, pronto. E é verdade, né? No casal, nós, né, seu filho, a gente sabe que às vezes a gente dá para a mulher ali, para não, você está certo, porque ou a gente tem paz ou tem razão. Então a gente dá razão para a mulher para viver em paz. Né? Daí, cara, a gente faz uma dessa, né? Agora, com Deus é diferente, a gente não está dando razão para Deus, Ele tem a razão mesmo. E a gente está errado mesmo. Isso é o que está acontecendo. Então a gente aprende que se eu não estou gostando, se eu estou com vontade de ir embora, se eu estou com vontade de romper com Cristo, quem está errado? Sou eu. Então eu preciso o quê? De ver o que está acontecendo, o que eu preciso mudar, o que eu preciso aperfeiçoar, aquela onde foi que eu errei. Eu preciso ver. Porque Cristo não está errado. E se eu tenho um relacionamento com Ele, se eu largar, gente, eu estou perdido. Não há vida em outro lugar. É como se eu tivesse aqui no. Como se eu tivesse, vamos dar um exemplo, no rio. Eu tivesse a cabeça do lado de fora e tanto que está em pé. Agora eu vou largar de mão, vou sentar. Você senta deitado, o que vai acontecer? Vai morrer. Porque só tem vida do lado de fora, a cabeça fora. É a mesma coisa de Deus. Só tem vida quando a gente está lá de fora. Não, vou largar a mão, vou sentar, estou cansado, desanimei, não mudou. O que aconteceu? Morre. Então, a única chance de eu permanecer vivo é de que forma? Em pé. Né? Em pé. Eu tenho que me manter em pé o tempo todo. Então, são fases também. Aí eu vou entender, para a gente finalizar aqui, ó, versículo 19, estou falando, tá? Porquanto aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Ou seja, é justamente o que eu estou falando. Por mais que num momento seja um momento de sofrimento, um momento de angústia, porque nem sempre a gente vai estar bem,
Nem sempre também vai passar por altos e baixos, isso aí é natural. Mas quando a gente vai passando por baixo, uma situação ruim, e a gente tem um certo tipo de maturidade, a gente entende que o desistir não é uma opção. Eu posso estar sofrendo, mas eu vou sofrer em Cristo. Eu posso estar padecendo, a minha mão não vai voltar. Estou contrariado, mas eu vou permanecer em Cristo. Por que, igreja? Porque eu preciso confiar a minha vida a Ele. E eu confiar a minha vida a Ele nada mais é do que eu compreender que Ele sabe o que é melhor para mim. E aí eu vou pegar de novo a pregação de ontem que eu achei aquilo muito interessante. É eu pegar uma folha, contrato em branco e assinar, entregar para Deus e falar: agora o Senhor preenche do jeito que o Senhor quiser. Basicamente é isso. Eu não sei da minha vida o que vai acontecer, mas Deus sabe. Mas como eu confio, eu vou assinar e entregar em branco. O Senhor preenche da maneira em que lhe agrada. Amém? Então, igreja, que a gente possa sair daqui essa manhã refletindo na palavra. Amém? É mais uma vez a gente precisa sair pensando. Nunca a palavra nos disse que iria ser fácil. Nunca vai ser um evangelho de facilidade. Nunca. Nunca o Senhor disse para nós que seria só bênção, que seria só amor, que seria só tranquilidade. Nunca. O evangelho não vende esse tipo de coisa. Ao contrário, nós vamos padecer, nós vamos sofrer, nós vamos ser aperfeiçoados, mas tudo isso para a glória de Deus. Então, basicamente é isso. Entenda, não há vida em outro, só há vida em Deus. Então não adianta eu querer me afastar do Senhor, não adianta eu querer desistir. Tudo isso vai ser ruim só na vida. Tudo isso vai ser só a minha perdição. Vamos padecer. E a palavra de Deus diz no texto anterior que a gente leu na quinta-feira: quem são os que padecem? Os que estão desobedecendo a palavra. Esses que estão padecendo. Os que não estão compreendendo. Quem não está compreendendo a palavra? Os que estão padecendo. Então olha que interessante. Quem padece é quem não compreende. Por não compreender, não obedece. Então está padecendo. Mas aqueles que estão compreendendo a palavra não estão padecendo. E se estiverem sofrendo, estão sofrendo com alegria. Aí é que é loucura, gente. Aí é que é loucura. Você sofrer com alegria, aí é que é loucura. Fala a verdade, é loucura. Se olhar e falar assim: nossa, e tudo isso, igreja, é uma questão de tempo e compreensão. Por isso que fala de maturidade, por isso que fala de aprofundar. No início é mais complicado. E eu vou falar para vocês: nós temos a sorte da gente ter uma palavra, uma liderança que confronta, que ensina e que atalha para o nosso caminho. Eu, por exemplo, eu tive que aprender basicamente sozinho. A minha liderança não confrontava, né? Então o que eu tinha que fazer? Eu lia a palavra e aquilo me incomodava. Então eu deixava os hábitos, mas não porque alguém me falou, porque eu me sentia confrontado com aquilo que eu estava lendo, que eu estava vendo. Então não precisava. E aí a luta fica pior, porque uma coisa é alguém te falar, porque quando te fala, você fala assim: não é bem assim não. Outra coisa é você enxergar. Como é que você vai falar para você mesmo? Não é bem assim não. É você que está vendo? Então é por isso que a gente gasta tanto tempo aqui no culto explicando a palavra. Que não é para fazer o que eu estou falando, é para fazer o que você está entendendo. Amém? É para fazer o que Deus está colocando no seu coração. O que eu falo não é o objetivo. O pastor falou para mim fazer isso, que eu tenho que fazer. Não. Eu preciso compreender pela palavra o que eu preciso fazer, e aí eu vou fazer. Amém? Por exemplo, o Luquinha sabe disso, todo mundo sabe disso. Eu estava na igreja, mas eu gostava de ir para os rodeios. Aí que eu parei de ir para os rodeios, mas aí eu ia para o desfile. Porque rodeio é uma coisa, desfile é outra. Mas aí depois eu entendi que o desfile não é legal, mas eu não entendi, eu não entendi. Aí eu parei, mas aí eu tinha um som violento no meu carro. Isso era treme terra. Aí depois eu entendi que treme terra também não era uma coisa boa. Então, você vai se aperfeiçoando, né? Vai parando. Aí eu frequentava alguns ambientes. Aí depois eu entendi que aqueles ambientes, por mais que sejam ambientes familiares, não eram ambientes interessantes. E Deus vai falando com a gente vai aperfeiçoando. Mas tudo isso, igreja,
No início é difícil, porque você está abrindo mão de coisas que você gosta. Você não está abrindo mão de coisas que você não gosta, é de coisas que você gosta. Mas o Espírito Santo que habita em nós vai falar para você, ó, não é isso, melhora, você aperfeiçoa. Eu preciso de você mais puro, eu preciso te usar, mas para te usar, o vaso que você está de forma limpa. Eu preciso te purificar. Então, eu vou te purificando e eu vou te enchendo. Purificando e enchendo. Purificando e enchendo. Sem purificação, não enche. Por isso tem muita gente que está vazio. É vaso, mas é um vaso vazio. Nós precisamos ser um vaso cheio de ouro. Um vaso cheio de coisa importante. Um vaso cheio de Deus. Amém? É por isso que o texto diz lá, Paulo dizendo, é por isso que nós temos esse tesouro em vaso de barro. O vaso somos nós. O tesouro é o que está dentro, que é o Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Ele pela palavra de hoje.